tudo que é bom dura pouco e tudo que é ruim também, né? Se pisarem no seu pé, gritem, né? Que o cabo vai sair da hora. Ô, meus amigos, olha, a gente tá encerrando essa série, né, de julgados de retrospectiva, de a gente comentar a jurisprudência. Talvez a gente nem comente mais jurisprudência aqui também no canal. Enfim, são decisões que não competem a mim, né? E, na verdade, competem também muito a você, né? O interesse é do que vocês querem ver aqui no canal do YouTube, do Estratégia. Eu queria agradecer, né, por essa série, mas desde lá a gente precisa finalizar e dar um fim a isso, que é trabalhar sobre onde você joga descalço, né, professor? Não, eu não jogo descalço aqui não, mas eu me sinto muito à vontade. Direito tributário. Esse vídeo aqui é obrigatório, a gente vai analisar os principais julgados direito tributário 2025 do STF e do STJ, que tem tudo para cair na sua prova. Eu selecionei pelo menos 8 temas quentes com os principais fundamentos que você precisa dominar. Então pega aí teu caderno, teu chazinho, teu cafezinho e vem comigo. Mas, ei, se inscreve aí no canal, ou pelo menos dá uma vaia, comenta aí, fala, professor, valeu, foi massa, né? Chegamos ao fim, tá doendo sim, segundo a Exalta Samba, mas eis-me aqui, né? Estou disposto pra gente continuar, bora lá. Olha, o primeiro tema, massa, é o tema do arbitramento do valor venal para o ITCMD. Nosso primeiro julgado, ele trata de uma questão importantíssima para o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, Imposto Estadual. E a pergunta que chegou ao STJ foi o seguinte: será que o fisco ele pode arbitrar o valor venal do imóvel para calcular o ITCMD quando a declaração do contribuinte ela for omissa ou não mereça fé? E a resposta foi sim, isso tem fundamento no Código Tributário Nacional, em que pese a legislação estadual possa dar um outro critério. O entendimento do STJ é que a prerrogativa da administração fazendária de promover esse procedimento de arbitramento do valor venal decorre diretamente do CTN do artigo 148, e isso é uma norma geral de aplicação uniforme para todos os entes federados. E preste atenção nesse detalhe. O procedimento de arbitramento, ele está valendo aqui não só para ITCMD, tá? Ele está valendo para todos os tributos aqui, na minha opinião. E mesmo o legislador estadual, ele tendo liberdade para eleger qual o critério de apuração do valor para fins de cálculo do ITCMD, é possível que, não obstante essa prerrogativa, né, quando não mereça fé a declaração do contribuinte ou for omissa, pode a Fazenda Pública fazer o arbitramento. Essa prerrogativa deve ser utilizada para instaurar um procedimento individualizado, dando contraditório para a defesa. Preste atenção aqui ao tema 1361 desse repetitivo do STJ. O segundo tema é sobre o ICMS e o PIS e COFINS na base de cálculo do IPI. Professor, é um tema que gera muita confusão. ICMS, PIS, COFINS integra ou não integra o valor da operação da base de cálculo do IPI. Veja, esse caso aqui é muito simples. As pessoas queriam, por analogia, invocar o tema 69 do Supremo Tribunal Federal, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, mas isso não colou no STJ, tá? Na tese fixada do STJ, o tema 1304, ele disse que você deve incluir ICMS, PIS e COFINS na base de cálculo do IPI. Isso é compatível com o artigo 47 do CTN e com a legislação do IPI, porque não temos previsão legal para excluir. Então, o conceito da base de cálculo do IPI, que é valor da operação, integra tudo isso. Preste atenção, tema 1304, filé. Terceiro, um tema, que eu cantei bacana aqui para quem é aluno aqui de Estratégia, está no nosso LDI, também está nos nossos manuais de reforma tributária. É o tema sobre IPVA, sobre aeronaves e embarcações. Uma questão que muda com a reforma tributária. Uma lei estadual, ela pode instituir um IPVA sobre aeronaves e embarcações. Será que ela pode fixar alíquotas diferentes também, conforme a potência do motor? Veja o cuidado, tá? Antes da reforma tributária, nós não poderíamos ter IPVA de navios e aeronaves, tá? Agora, depois da reforma tributária, isso é possível, o IPVA de navios e aeronaves. Agora, e esse é o pulo do gato, o que é inconstitucional é você querer cobrar o IPVA de navios e aeronaves agora, hoje, com base numa lei anterior à reforma tributária, ou seja, anterior à emenda constitucional 132 de 2023. É necessário que todos os entes, eles editem novas leis, ou seja, depois da emenda constitucional 132 de 2023. Esse foi um importante julgado do Supremo Tribunal Federal na ADI 5654 e eu fiquei feliz à beça, porque era uma coisa que eu já entendia como razoável, eu já conversava com alguns, parlamentares e falava, bicho, vocês têm que legislar nos estados, e a turma achando que poderia cobrar com a lei antiga, né? Bom, pelo menos aí temos um limbo entre 2023 e até aí, final de 2025, foi o julgado, que todo mundo que cobrou IPVA de navios e aeronaves com base em leis anteriores ao parâmetro reforma tributária, essa tributação ela é inconstitucional. O tema 4
é sobre a mora legislativa no que tange ao IGF, Imposto de Grandes Fortunas. Um tema muito polêmico, que sempre fala em debate no direito tributário. Se falou na pandemia, né, quando tem um momento em que há um momento de crise de arrecadação, fala-se e se pergunta sobre por que nunca se criou o Imposto de Grandes Fortunas. Aqui o Supremo Tribunal Federal, ele disse expressamente que o Congresso Nacional ele está em mora na criação de uma lei complementar que regulamente o imposto de grandes fortunas. Foi a ADO 55. E aqui está um detalhe crucial. Na prática, o Supremo Tribunal Federal ele não disse um mandamento em razão dessa omissão. Ele só disse, temos uma omissão legislativa, isso compromete não apenas a arrecadação potencial, mas até a eficácia dos direitos sociais, porque um pedaço desse dinheiro do IGF, ele vai para fundo de combate à pobreza, né? Mas ele não estipulou um prazo para que o Congresso elabore essa lei complementar. Esse julgado também é muito importante. O quinto tema é sobre o IPVA e alienação fiduciária. E uma questão muito importante é se o credor fiduciário ele pode ser cobrado pelo IPVA de veículo alienado fiduciariamente. Então imagina que eu faço um financiamento bancário. Eu deixo de pagar o IPVA no meu carro. Será que o banco pode ser cobrado pelo IPVA porque eu não paguei? Porque, veja, nós fizemos um contrato de financiamento. E aí o Supremo, ele concorda com os argumentos do banco, dizendo que o banco não pode ser cobrado até que ele tenha a propriedade plena, até que ele consolide a sua propriedade. Se ele não consolidar, ele não deve pagar o IPVA em caso de inadimplemento do dono. Você entendeu? Foi o tema 1153, tema importante demais. O sexto tema, e também seguindo essa mesma lógica, trata sobre IPTU e alienação fiduciária. Agora, a pergunta é se o credor fiduciário pode ser considerado sujeito passivo de IPTU antes da consolidação da propriedade e emissão na posse do imóvel. O que muda agora é que eu, ao invés de comprar um carro, eu compro um imóvel e eu deixo de pagar o IPTU. Eu não pago o IPTU. A pergunta é, eu sou aquele cara que está ali na posse do imóvel, mas eu não tenho essa propriedade plena, né? O credor, ele detém a propriedade resolúvel ali apenas como garantia, o banco, né? Se eu deixo de pagar o financiamento, o banco vai lá e consolida a propriedade dele no imóvel. E aqui foi o mesmo raciocínio que o Supremo utilizou, ou melhor, o STJ que utilizou no tema 1158. Ele falou o seguinte, olha, o banco, ele não vai responder pelo IPTU antes dele consolidar a sua propriedade plena. Então, só quem é responsável pelo IPTU, digamos assim, sou eu que fiz o financiamento. Esse tema é muito importante e eu quero que você entenda. O tema número 7 é um tema até um pouco mais técnico, mas é porque ele versa sobre prescrição intercorrente em processo administrativo aduaneiro. E a grande resposta que o STJ aqui firmou é que é possível reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito de um processo administrativo, mas para apuração de infração aduaneira, ou seja, de natureza não tributária. Preste atenção que esses temas, o tema 1293, ele fixa 3 teses, onde ele diz o prazo, que é de 3 anos, mas ele diz de maneira muito clara, tanto que já outros julgados posteriormente decididos pelo STJ, que essa prescrição intercorrente é apenas em temas de natureza não tributária. Por quê? Porque não existe prescrição intercorrente em processo administrativo quando for processo de natureza tributária. Então, distingua isso aqui e não confunda, por favor, porque isso aqui é muito cara de prova. E nosso último tema é sobre execução fiscal, tema 8, né? Sobre a substituição da CDA por erro na fundamentação legal. E a dúvida era justamente se é possível substituir uma CDA quando há um erro na fundamentação legal. Porque será que isso aqui é permitido? Será que seria um vício de lançamento? E o STJ, ele reconhece basicamente a lógica de dizer não é possível a Fazenda Pública emendar a CDA, ainda que antes da sentença de embargos, para fundamentar, para retificar o crédito de maneira a dizer qual era o fundamento legal no lançamento. Porque isso aqui, consequentemente, seria algo, vamos dizer assim, um vício tão grosseiro que não poderia ter simplesmente essa correção desse erro material. É o tema 1350 da STJ, preste atenção aqui com cuidado. Bom, esse aqui são os 8 principais julgados de direito tributário 2025 do STF e do STJ. Você precisa dominar isso aqui para chegar na sua prova. E a gente chega ao fim da nossa série aqui de retrospectiva. Eu quero te agradecer profundamente, porque ao mesmo tempo que você cresce, eu cresço também. A
afinal eu preciso estudar para tentar passar. Eu não jogo descalço em tributário, não, eu estudo muito, né? E o que eu muito acho que sei é muito inferior ao universo que temos que aprender. Aqui também se dá em direito tributário. O quanto eu tenho sofrido, né, para entender, consolidar, colocar em tabelas, falar, caramba, mastigar o entendimento. Mas olha, eu não vou deixar de tentar mastigar, porque eu nasci para isso, né? Então, que Deus nos conceda a força, né, e a sabedoria para a gente tentar ensinar aquilo que sabe, ainda que seja o nosso pouco, mas ofertar. Um grande abraço, muito obrigado, cheiro do coração. Se você quiser que a gente continue alguma coisa, comenta aí também embaixo, quem sabe a gente amolece o coração aí da direção do Estratégia. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.